Olá, bem-vindas mulheres de sucesso. Hoje nós vamos fazer o tutorial deste projeto que é este top cropped com estes dois shorts, tá? No molde tem os shorts curto e os shorts no formato de bermuda, tá bom? Esse conjunto ele veio sobre o pedido de uma inscrita no canal, onde ela faz menção solicitando que seja feito um tutorial com um cropped. Então, nós trouxemos este projeto com a proposta dos dois shorts, porque você vai conseguir produzir para mais diversidades de prática de esportes. Então, aqui está o pedido da nossa inscrita, Patrícia Maria. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa costura fácil aqui na overlock. Já com todas as peças cortadas e encaixadas direito com o direito, nós vamos iniciar a costura. Esta peça que eu inicio agora é dos shorts sobreposto da parte de baixo, ele é opcional, tá? Você colocar ou não. Eu trouxe o projeto já completo com todas as peças para que você possa produzir da forma que você melhor achar para suas clientes. Então, fechamos já um gancho, agora vamos fechar o outro gancho e em seguida eu vou costurar o fundo dos shorts. Para o fundo dos shorts, essa correntinha de costura que sobra, eu costuro ela. Nem sempre eu faço essa costura, meninas, essa amarração dessa linha para costura. Às vezes eu vou no automático e passo, mas eu gosto de deixar essa dica de amarração para as meninas que não têm muita prática na costura da malha fitness, que ela estica muito, então ela sai do lugar no encontro do fundo das duas costuras. Então, eu gosto de deixar essa dica para que vocês possam estar fazendo essa amarração e ter um acabamento melhor na costura de vocês. Eu gosto de fazer uma leve estica em tecido para verificar se o ponto não vai estourar, embora eu utilize a linha de costura de elanca, o fio de elanca, que é o fio de poliamida, ele é bem elástico, então não acontece de estourar. Já com a peça virada para a parte do direito, a costura para dentro, eu encaixo o meio da peça e eu vou fazer o pique nas duas laterais, para facilitar quando for fazer a costura da peça de cima, sobreposta de cima, e a costura do cos. Já com tudo prontinho aqui nesta peça, nós vamos reservar e vamos para a próxima etapa. Aqui, com o recorte da lateral direito com o direito, eu vou fazer o posicionamento da peça para dar continuidade na costura da montagem dos shorts sobreposto de cima, tá? Então, aqui eu vou costurar o gancho da frente, já estão posicionadas as peças direito com direito. Aqui eu vou unir a peça da frente com a lateral do detalhe da frente, tá? Então, você posiciona tudo virado para cima, encaixa o direito da lateral com o direito da peça
do gancho da frente. Inicia a costura. Meninas, essa parte, por ser um tecido muito elástico, não precisa esticar nenhuma das peças. A parte de baixo, ela precisa estar bem posicionada, tá? Pode fazer a costura de até 0,5 centímetros, que é a margem já de costura embutida no molde. Não se preocupe em cortar algum pedacinho ali na passagem da costura da overlock. Fiquem tranquilas e despreocupadas, desde que a proporção seja do início ao fim da costura, tá bom? Pode estar fazendo tranquilamente, não vai danificar sua peça. Então, vai costurando a parte de cima, sempre verificando com exatidão que não está sendo esticada nenhuma das partes, para que a costura ela inicie corretamente todos os trechos do tecido, tanto do início ao fim, para não acontecer os enrugamentos e sobras de tecido em nenhuma das partes. Eu terminei a costura do detalhe da primeira lateral, agora eu vou dar continuidade repetindo o mesmo processo na outra lateral. Com toda a costura da frente já pronta, vou reservar a peça e fazer a costura da parte das costas. Já direito com direito, eu vou fechar o gancho. A costura do gancho também já está pronta, eu vou posicionar agora direito da frente com direito das costas e vou costurar o entremeio das pernas. Costura do entremeio da coxa pronto. O encaixe da costura está perfeito. Vamos dar continuidade na costura da lateral dos shorts, unindo as partes da frente com a parte das costas.
Essa costura da lateral, meninas, eu faço da mesma forma. Eu encaixo todo o tecido, cuido para que não seja esticada nenhuma das partes, nem de cima, nem de baixo, porque é um tecido muito elástico. Passo bem devagar a costura, vou posicionando e me atentando para que não está acontecendo a estica até o término do tecido. Eu repito o mesmo processo da costura na outra lateral. Com a costura da frente e costas prontas, da parte sobreposta dos shorts, verifico se estão todas as partes bem costuradas, não ficou nada sem passar a costura. E então, eu vou pegar a nossa parte dos shorts sobreposta de baixo e vou encaixar frente com frente, uma dentro da outra, e vou passar uma dica para vocês, meninas, de como eu posiciono as peças para fazer a costura do cos futuramente. Com as duas peças, o short sobreposto de cima e o de baixo, frente com frente para cima, eu vou encaixar as duas peças, uma dentro da outra, assim como você está vendo no vídeo. Então, eu amarro essa linha que sobra, essa correntinha de costura de linha que sobra, eu amarro a frente, e então, na lateral, eu deixei o pique pronto, quando eu fiz a costura da parte de baixo. Então, aonde está o pique, eu encaixo a lateral e faço uma costura na pontinha para que não escape quando formos costurar o cos na peça. Aqui na parte de trás, eu uso também a sobra de correntinha de linha de costura e amarro costas com costas, e no pique da lateral, eu encaixo a lateral do short sobreposto de cima e faço também uma costura de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 cm no máximo, posicionando as duas peças na posição correta, aonde devem ficar. Verifique aqui no vídeo que os dois shorts já estão posicionados e eles estão com o mesmo comprimento quase, porque estamos fazendo shorts curtos. Agora vou iniciar a parte da costura do top cropped com o tecido do detalhe do top direito com direito. Eu inicio a costura aqui no overlock. Meninas, atentem bem, porque eu vou avisar aqui no vídeo uma das partes que não deve ser fechada a costura, tá bom? Porque ela vai ser feita a costura aberta no top, na parte da base do busto. Então, aqui foi feita a costura de uma lateral. Aí, agora, a costura da outra lateral do detalhe. E vai ficar um pedaço aberto. Vou mostrar para vocês. Agora, eu costuro a lateral da cava. Foi feita a costura da parte superior do top, da parte de baixo do detalhe do top. E agora, a cava lateral do detalhe do top. E ficou uma parte aberta, que eu vou mostrar para vocês agora, a parte que vocês não vão fazer a costura, tá? Esta é a parte que vai ficar sem costurar, na parte do detalhe do top.
Com a costura já feita, eu viro do avesso para o lado direito para iniciar o encaixe da peça na base do top. Aqui eu posiciono as duas peças e inicio o encaixe. Preste muita atenção, meninas, porque é uma parte muito delicada, tá? Para ser feito. Então, aqui tá posicionado o direito com o direito das duas peças. Então, esse é o cantinho onde vai ser feita a costura aberta, na base do busto do top cropped. Então, reposiciona direito com direito. E essa costura, ela será feita aberta. Meninas, não vai passar as 4 partes de tecido de uma vez só. Vai ser feita a costura aberta. Então, eu vou colocar ali um alfinete. Vou abrir as duas partes que serão costuradas e vou encaixar na overlock e vou costurar até o final da parte onde eu mostro da costura do detalhe do top. Veja até onde foi feita a costura. A outra parte nós vamos fazer agora, começando da outra pontinha, toda posicionada também, direito com o direito. Agora, vamos costurar a outra parte do detalhe do top na outra alça. Então, com muita atenção, observe, porque esse detalhe aqui é muito importante e também muito fácil de errar. Para que não aconteça erros, observe bem. Eu pego a parte da frente do top, da alça, e encaixo o direito do top com o direito do detalhe. Prendo com o alfinete para não escapar do lugar. E então, eu venho com o outro top, tá? Não é sobreposto assim como vocês estão vendo, porque vai dar erro. Eu já estou mostrando para dizer que não é assim. Então, observe aqui no detalhe. Você vai colocar o direito com o direito, puxando o detalhe entre as duas partes da alça, assim como você tá vendo no vídeo. E então,
inicia a costura da lateral embutindo o detalhe que foi preso com o alfinete para não sair do lugar na costura, tá? Com bastante atenção e cuidado para não errar essa parte, meninas. Quando chegar no encaixe das duas costuras abertas, você pode costurar meio centímetro sobre a costura, para fazer o acabamento interno da costura para as duas pontas do encaixe não ter nenhum defeitinho na parte externa do top. Então, pode costurar meio centímetro tranquilamente que você não vai ter problema. Pelo contrário, sua peça vai ficar com um acabamento melhor ainda do lado direito. A costura do detalhe do top já foi concluída, está bem posicionada, não tem nada enrugado ou torto. Agora faça a união da cava direito com direito, da forma que eu estou fazendo. Com a parte da frente do top já costurada, verifiquei se as costuras estão ok. Eu vou reservar a peça para dar continuidade na parte das costas do top. Meninas, a parte das costas do meu top foi cortado na dobra, porque o meu tecido era um retalho, ele não era suficiente para fazer o corte das costas com dobra, então eu vou fazer o fechamento agora do meio das costas. Isso não atrapalha em nada a peça, não diminui a qualidade, não fica feio, tá? Então, caso aconteça com você, não tem problema nenhum. Então, aqui eu estou fazendo o fechamento das costas do meu top e eu vou lá na galoneira, porque eu vou precisar fazer um acabamento em viés. Eu optei por fazer um acabamento em viés nessa peça para deixar com um detalhe mais bonito, mas aonde será passado o viés, você pode fazer também um elástico rebatido. E aí, nós temos agora a continuidade do top aqui na galoneira. Eu não estou com o meu aparelho de viés já instalado na galoneira, eu vou fazer a barra das duas partes dos shorts, tanto o sobreposto de baixo quanto o sobreposto de cima, tá? É um short curto duplo que eu estou fazendo. Então, para fazer esse acabamento da barra, eu uso essa pecinha chamada aparelho guia dedinho, tá? Para galoneira. Minha galoneira é a Abracob BC 4005. Eu gosto muito dela, falo para vocês em todos os vídeos aqui. Ela supre muito bem as minhas necessidades, então eu uso esse aparelho guia para fazer a barra das minhas peças e vários outros acabamentos que eu preciso. A costura fica reta, não forma a bananinha, que é muito comum formar a bananinha quando faz a barra de aparelhos, sem aparelhos na malha, principalmente a malha fitness, que é uma malha que estica muito. Então, o dentinho puxa
E aí, quando eu uso o meu aparelho, acontece de não ficar a bananinha, a costura fica retinha, fica com um acabamento interno muito bom, sempre mostro aqui pra vocês. E eu gosto muito desse aparelho, tá? Não é propaganda enganosa, é que eu quero que vocês tenham um acabamento perfeito. Se vocês já têm o seu aparelho, se dá tudo certo, eu acho maravilhoso, muito bom. Mas tem meninas que não sabem como resolver o problema da bananinha, não sabe como fazer para ter um acabamento bom numa barra de malha. Então, quando eu tô confeccionando as minhas peças, eu sempre uso esse aparelho aí, que eu vi por indicação também, tá? Em outro vídeo, não lembro mais o canal, faz muito, muito tempo, questão de um ano e meio, 2 que eu uso este aparelho. Então, desde então eu adquiri. Gente, é baratinho. Nos dias de hoje, final de 2025, é uma pecinha que custa R$20. E olha como é o acabamento que fica na peça. Fica um acabamento perfeito, tá? Essa poliamida que eu tô usando, ela é muito elástica. Então, quando passa a costura, ela forma a bananinha mesmo. E este aparelhinho ajuda a não formar a bananinha e a também não escapar, tá? A costura, por ser um tecido muito elástico. E ele tá na parte do dentinho ali, a parte mais elástica, que é a ponta do corte da barra dos shorts. Então, ele estica muito. E com esse aparelho eu consigo fazer essa costura perfeitamente, tá? Então, indicando a vocês algo que vai melhorar o acabamento da costura de vocês, dando um acabamento profissional, industrial. Então, isso eleva a qualidade do seu produto fornecido e as suas clientes ficam mais satisfeitas, né? Quando pega uma peça com ótimo acabamento. Então, essa é a indicação que eu deixo para vocês. Eu uso este aparelho para rebater elástico, eu uso esse aparelho para fazer barra, eu uso esse aparelho para fazer cobertura. Então, eu gosto muito desse aparelho para muitas coisas. Eu uso ele tanto no fitness quanto na moda praia. Agora, eu vou fazer a barra do short sobreposto de cima. E em seguida, eu vou fazer a instalação do aparelho de viés para fazer o acabamento nas costas do top. E concluindo essa parte da galoneira, nós vamos voltar lá para o overlock para fazer a continuidade da junção das costas com a frente do top. Tá bom, meninas? Com todas as barras dos shorts prontos, já posicionado e organizado, eu vou reservar a peça e vou instalar o aparelho de viés aqui na minha galoneira para dar continuidade na costura, tá? Das costas do top. Com o aparelho devidamente instalado, eu vou colocar o tecido do viés dentro do aparelho e vou iniciar a costura nas duas laterais e no centro das costas do top. E assim que nós terminarmos essa costura do viés nas costas do top, nós vamos lá na overlock novamente, dar continuidade na costura. Nós vamos costurar as alças e as laterais do top e os cós, tanto do top quanto dos shorts, para concluir o nosso projeto.
Nossas costuras na galoneira já terminaram, agora nós vamos levar as duas peças lá para o overlock. Bora lá? De volta aqui no overlock, eu vou fazer a costura de entrada e saída do bojo, tá? Então, eu vou fazer o pique nas duas medidas dos dois lados, para ficar padrão a costura. Agora, meninas, eu vou fazer o posicionamento correto da parte da frente do top com a parte das costas. Então, eu coloco o avesso das costas com o avesso da frente. E eu vou já organizar a peça para fazer a costura embutida das alças. Com as duas peças posicionadas, eu vou pegar a parte da frente, aonde foi feita a costura aberta no busto, eu vou virá-la do avesso. Muita atenção, meninas, para vocês não errarem, tá? Eu viro a peça da alça, essa é a alça, eu viro do avesso, onde foi feita a costura aberta no busto. Vou pegar a parte das costas, virada ao avesso para cima, porque agora inverteu. Com o auxílio de uma pinça, eu passo essa alça das costas dentro da alça da frente, tá? Cuidado, meninas, porque pode acontecer, no momento dessa passagem, a parte de trás subir virada. Então, é necessário fazer a organização da parte interna da alça, tá? Das costas, que tá por dentro da alça da frente. Você faz essa organização, confere se está certinho. Se ela tiver virado, desvire, tá? Desvire. Então, você vai conferir a parte aonde está a abertura do bojo, que é o avesso da parte da frente, ela tem que estar de frente com o avesso das costas, assim como eu estou fazendo. Então, vai ficar frente a frente. O avesso das costas com o avesso da frente, que é a entrada do bojo. E ali, eu fiz a organização interna, fiz a conferência, tá tudo ok. Então, eu vou arrumar a pontinha para ela não ficar torta.
e vou fazer a costura embutida da alça. Na alça, que é uma parte onde tem muita pressão, quando veste puxa muito, eu faço uma costura dupla. Como que é isso? Eu passo a primeira costura na overlock, tá? Porque eu não tenho uma ponto cadeia, a minha é uma overlock normal da Singer, então eu faço uma segunda costura, tá? Mais afastada da primeira, na parte interna da primeira, eu faço no meio da primeira, uma segunda costura, sem desmanchar, sem cortar, com a faquinha da overlock, reforçando essa costura da alça. Então, aqui, ó, a costura já ficou pronta, ficou tudo certo, ficou a parte interna, avesso com avesso, como você pode ver, tá? O avesso da frente com o avesso das costas, deu tudo certo, e ficou o direito para fora com o direito da frente também para fora, tá? Então, repita o mesmo processo do outro lado da alça, tá? E faça a costura também da outra alça. Com as duas alças já embutidas, a costura, agora nós vamos verificar se tá tudo ok. Eu verifico, a costura está boa, bem feita. Então, eu vou iniciar a organização da costura da lateral embutida também, tá? No encaixe central da costura, como você pode ver no vídeo, da lateral da frente, eu encaixo certinho com a costura. Eu faço o encaixe, eu viro a parte da frente, cobrindo a parte das costas. Vai ficar direito com direito, avesso com avesso. E então, eu faço aqui a amarração dessas duas correntinhas de linha da parte do detalhe da frente. Encaixo com uma sobra de meio centímetro de margem de costura para fora da parte das costas. Eu deixo meio centímetro para fora e então eu faço a costura lateral embutida, costurando da ponta de cima até a parte da base do cos completamente.
Vou repetir o mesmo processo de costura embutida na outra lateral. Encaixo direito da frente com direito das costas, passo a parte da costura das costas do top para trás, cobrindo a parte das costas e faço a costura embutida com a margem de 0,5 centímetros da parte das costas para fora, tá? Da costura e costuro tudo de cima até a ponta, tá? Parte da cava, parte de cima que é a cava, até a parte de baixo, que é o cos do top. Com as alças e laterais embutidas, agora eu vou costurar o cos. O cos, ele será feito com um reforço de elástico. Então, eu vou posicionar a base do cos no top, vou centralizar o meio, vou fazer o pique. Esse pique, ele vai demarcar aonde eu vou posicionar a etiqueta da marca da peça e também o elástico que vai ser passado nesse cos para reforçar essa peça, porque ele é um cropped, tá? Então, pode ser que a pessoa que vai utilizar, vai comprar para fazer uma corrida, vai utilizar para fazer um crossfit, um beach tênis, passeio de bike, então ele precisa ter um reforço maior, tá, meninas? E nesse caso, eu tô fazendo esse top com o reforço do elástico para melhorar a qualidade da peça. O elástico que eu utilizo para o cos do top é o elástico de poliéster, não é o elástico de algodão. Eu utilizo ele na medida do cos, então é o tamanho G, eu tiro a medida ali do tamanho padrão que está sendo feito o cos. Eu não corto porque esse cos, ele é uma costura apenas, então ele vai ser inteiro esse elástico na medida do cos, tá? Passando ele de fora a fora, costurado pertinho, na medida, assim, de onde tá o pique do centro da dobra do cos, como você pode ver, tá? Então, eu coloco o máximo próximo possível ao pique, para que eu tenha a margem de costura da base da união do cos no top. Então, esse elástico vai ser costurado no início do pique central da lateral, tá bom?
Com a costura do elástico já concluída, eu viro o cos para o lado direito, faço o embutimento completo do elástico dentro do cos, verifico se ele não ficou dobrado. Meninas, atente-se para que esse elástico não fique dobrado. Eu faço a posição do cos no meio, a posição do cos no meio, faço o pique, centralizando a outra lateral, eu vou fazer o pique. Depois, eu vou encaixar este pique na costura lateral do cos, fazendo mais 2 piques nas duas extremidades que não tem o pique. Por quê? Essas marcações vão servir para me orientar na costura do cos no cropped. Então, será a marcação das duas laterais e também da central do cropped. Aqui na frente do cropped, eu faço também um pique no meio para eu posicionar o cos no momento da costura, tá? Então, todos os piques, eles serão posicionados no momento da costura. Até porque esse cos, ele é um pouco menor que o cropped. Tem que ser menor que o cropped, meninas. Então, o que eu faço? Eu viro aqui o cos, embutindo no cropped, encaixo a lateral da costura do cos com a lateral da costura do cropped, inicio a passagem da costura no tecido. Eu costuro a margem de meio centímetro, tá? Que eu tenho de costura. Vocês podem costurar o meio centímetro, essa costura adentro, tá? Porque ela já tem essa margem de costura no molde, não vai estragar tua peça. Então, eu inicio a costura, eu encaixo pique com pique, estico um pouco o cropped, a parte do cos, perdão, eu estico a parte do cos para a costura no cropped, porque ele é milímetros a menor. Então, tem que ser feita essa estica do cos, tá, meninas? Eu estico e vou passando até chegar a costura no encaixe do pique com o pique. Nas costas não tem pique, no meu, porque tem uma costura. Se o seu tiver uma dobra, faça um pique. Se não tiver a costura como o meu, foi feita a costura. Então, centralizo o pique com pique do meio das costas, ou pique com a costura, estico o cos até chegar a costura pique com pique, tá? E assim eu finalizo a costura inteira do cos no cropped e a costura ela é feita perfeita, tá? Não fica a parte mais esticada e menos esticada, ela fica costurada totalmente proporcional, fazendo desta forma. Com a costura do cos no cropped concluída, verifico se todas as partes foram bem costuradas, bem encaixadas. Eu vou reservar a peça do cropped e vou iniciar o mesmo processo de aplicação do cos nos shorts. A diferença nos shorts é que eu uso um elástico de 3,5 centímetros ou 35 mm, elástico de poliéster também, meninas. Com o cos do shorts posicionado, eu dobro ao meio, faço o pique para identificar o meio dele, na lateral dele também, como no cos do top, tá? O procedimento é o mesmo, meninas. Então, dos dois lados, eu faço o pique, que é onde eu vou marcar
a centralização da dobra e eu vou posicionar o cos organizadinho de forma correta para dar procedimento à costura. Será a aplicação da etiqueta, a costura do elástico. O elástico, ele é medido da mesma forma aqui no cropped. O elástico do cos é mais largo, que eu trabalho é de 35 milímetros ou 3,5 centímetros, tá? Então, aqui eu vou fixar a etiqueta da marca que eu trabalho e vou, em seguida, fazer a aplicação do elástico. Então, o procedimento não é diferente, tá? Não é difícil, ele é o mesmo processo de costura do cos do cropped. Com o elástico e etiquetas já costurados, o cos já está fechado, eu organizo esse cos para fazer os piques da outra lateral e o pique central da frente e o pique central das costas. Com o cos posicionado, a gente vira ele para embutir os shorts dentro do cos e iniciar a costura, da mesma forma que foi iniciada a costura do cropped. Então, aqui nos shorts, uma pequena diferenciação é que tem aquela costurinha que foi feita para segurar os shorts sobre o pulso de baixo com o de cima. Então, vai ser costurado meio centímetro adentro em toda a extensão do cos. Essa é a margem de costura do molde. Pode costurar dessa forma, você não vai estragar a tua peça e vai ser removida aquela costura que foi feita para segurar as duas peças não sair do lugar. Então, encaixa pique com pique
Fique com costura central, as 4 partes, estica o cos levemente e vai fazendo a costura até o término de toda a extensão do cos. A costura do cos está concluída, o shorts está pronto. Lembrando que na base do molde nós temos os 2 shorts, este curto que costuramos agora neste tutorial e o bermuda. A costura dos dois é a mesma, só muda o modelo. E a peça já está pronta, tanto os shorts quanto o top. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial, que vocês venham ter muitas vendas, muito sucesso, tá? Que seja excelente na vida de vocês e parabéns! Você concluiu mais um projeto com sucesso, que Deus abençoe muito vocês. E se vocês gostaram do nosso tutorial, assistiu até aqui o nosso vídeo, deixe nos comentários que você gostou, sugestões para as próximas produções. Não esqueça-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigado, até o próximo vídeo, Deus abençoe.